Olá, amigos e irmãos da Jupacad, eu sou o Cacau Marques e quero compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. Toda vez que se fala sobre a relação entre a igreja e os poderes governamentais, os poderes políticos, sempre o texto de Romanos 13 é destacado. O texto de Romanos 13 é aquele que fala sobre a submissão às autoridades, e que o apóstolo Paulo fala que todos devem se sujeitar às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E com isso ele fala que a autoridade é colocada por Deus para exercer a justiça divina, portando a espada, punindo os que são maus e louvando os que são bons. E sempre ao redor desse texto se fala ou se levanta a questão sobre qual é o limite dessa submissão, até onde nós devemos nos submeter às autoridades. Isso porque nós enxergamos também na Escritura momentos de resistência às autoridades, né? Como os profetas que resistem ao rei e levantam a voz em nome de Deus na direção ao rei com críticas. Vemos os apóstolos que continuaram pregando o evangelho apesar das autoridades constituídas mandassem que eles parassem. Então fica sempre uma pergunta: a submissão às autoridades, mas até onde? O que é que eu posso fazer? Posso protestar? Não posso protestar? Eu devo abaixar a cabeça e dizer amém para tudo que a autoridade fala? Ou eu devo assumir uma postura de desobediência civil? E revolução? É possível fazer uma revolução ou não? Mas eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente sobre esse texto, pelo menos do contexto no qual ele está sendo escrito. Porque esse texto não é uma teoria do Estado, não é uma teoria do poder político. Na verdade, esse texto não foi escrito para nenhuma autoridade. Paulo não estava escrevendo para César ou para os governantes, ele estava escrevendo para a igreja e dizendo que a igreja deveria se submeter às autoridades. Mas esse não é o centro da mensagem que ele está trazendo aqui. Na verdade, esse é o centro no sentido textual, mas não no sentido do significado. Não é o mais importante do que ele está falando aqui. Na verdade, o que ele está dizendo sobre as autoridades é quase que um parênteses dentro de um assunto maior que ele está tratando. E, surpreendentemente, especialmente para o nosso tempo de paixões políticas tão aquecidas, ele está tratando nesse texto sobre o amor. Esse é um texto, na verdade, sobre amor e não sobre a nossa posição política ou sobre como os governantes devem exercer o seu governo. Se você volta um pouquinho do capítulo 13, lá no capítulo 12, a partir do versículo 9, você vai ver que ele começa a dizer: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. E ele está falando sobre as práticas dos cristãos desde o início do capítulo 12. E ele está falando sobre isso, como é que deve ser. Lembra lá no capítulo 12? Oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para viver a perfeita vontade de Deus, ele começa a falar as práticas que os cristãos devem ter dessa forma, no capítulo 12 todo, daí para frente no livro de Romanos. A partir do versículo 9, ele se centra, ou ele começa a concentrar a sua argumentação a respeito do amor. E não um amor qualquer, só para as pessoas que nós amamos, ou para os nossos relacionamentos mais íntimos, mas o amor também verdadeiro aos nossos inimigos. Porque ele vai dizer que nós devemos agir tudo com amor, mesmo quando nós recebemos o mal. Devemos retribuir com bem, mesmo quando alguém age maldosamente na nossa direção. Inclusive, ele falando que nós não devemos amaldiçoar quem nos amaldiçoa, fazer o mal para quem nos faz mal, mas abençoar aqueles que se opõem a nós. E ele diz no versículo 17: a ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele está falando sobre nós agirmos para com os nossos inimigos com o bem que nós recebemos de Deus e deixarmos que o juízo para os maus fique na mão de Deus. Ele continua dizendo: se o inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque se fazeis isso amontoais as brasas vivas sobre a cabeça dele, não deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
Quando ele termina essa parte, e lembrando que a Bíblia não estava separada no original entre capítulos e versículos, quando ele diz isso, ele começa a falar: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não vem de Deus, as que existem foram ordenadas por ele. Mas para que essas autoridades foram ordenadas? Elas foram ordenadas para que Deus, através delas, exercesse justiça. Olha o versículo 4. Porque ela é serva de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Lembra que no 12 ele falou: não vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira de Deus, deixa que Deus age com a ira. No 13 ele diz: a ira de Deus às vezes é manifestada pelas autoridades. Não é o único meio que as autoridades, que Deus usa para exercer a sua ira, mas ele usa também. Quando alguém é condenado por um ato mau pela lei dos homens, é Deus exercendo a sua justiça sobre aquela pessoa. Se, obviamente, o julgamento é justo, se há todos os direitos envolvidos, né? Se a condenação é justa, se há proporcionalidade na pena que está sendo exercida, todos esses aspectos são importantes e há princípios dele na Bíblia toda. Mas o mais importante é entender que quando a autoridade exerce a justiça, ou seja, a ira de Deus, é exercida através dos poderes instituídos por ele no mundo, a igreja está livre como instituição de exercer o juízo de Deus. Ela apenas demonstra a face graciosa de Deus. Porque está dito: não vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira. Ou seja, a igreja, ela deve testemunhar da face graciosa do Evangelho. Ela deve demonstrar o bem, o amor para todo mundo. E ela pode anunciar e deve anunciar o juízo de Deus, mas ela não exerce o juízo de Deus. O juízo de Deus é exercido por Deus mesmo, e nessa nossa realidade, antes ainda do juízo final, Deus usa autoridades humanas para exercer esse juízo. E aí, ele fala sobre as autoridades do 1 ao 7, e no versículo 8 ele diz: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ou seja, a parte das autoridades está no meio de um texto cujo tema é o amor. Por quê? Porque a ênfase aqui não é exatamente com a nossa relação com o governo. A ênfase aqui é que nós amemos ao próximo. Amemos com tudo, amemos os nossos inimigos, amemos as pessoas más, porque Deus usa governos para punir o mal. Então, para que sejamos livres para amar, nós podemos abrir mão de exercer o juízo de Deus como igreja. A igreja não pega em arma para ir lá punir os criminosos. Os criminosos são punidos pelos governos, as autoridades que Deus instituiu. Dessa forma, a gente deve repensar a nossa maneira de ver a relação de igreja e Estado. Porque se nós pensamos que a igreja deve tomar o Estado e exercer uma lei eclesiástica a partir do Estado, nós estamos indo contra o que esse texto está falando. Nós estamos dando à igreja, que deveria demonstrar a graça de Deus em todos os ambientes, o poder de demonstrar também a ira e o juízo de Deus. E não é a igreja que faz isso, é o governo que faz isso. Por isso que tentar tratar o Estado como igreja e tentar tratar a igreja como Estado é uma confusão que esse texto não suporta. Nós damos graças a Deus pelas leis, damos graças a Deus pela justiça, damos graças a Deus pelos meios pelos quais ele age com justiça, mas nós amamos a todos, inclusive os condenados pela justiça. Quando o Estado, sendo movido por Deus, pune o criminoso e o coloca na prisão, a igreja, também movida por Deus, visita o criminoso na prisão, porque ela não deixa de amar e demonstrar a graça de Deus para ninguém. Quem faz isso é o Estado. Ele, o governo, ele é que manifesta a justiça de Deus com esse juízo. Nós anunciamos e nós amamos. Agora, então a igreja não faz nada em relação ao governo? Ela não faz nada em relação aos meios pelos quais o Estado se move? Sim, ela faz. Como o Estado é um instrumento para a justiça de Deus, a igreja anuncia também para o governo qual é a justiça, anuncia também para o governo qual é o que é certo. Então a igreja levanta sua voz pelos que são injustiçados, a igreja levanta sua voz pelos que estão sofrendo diante de governos ruins, ela levanta sua voz, ela anuncia
que não está certo fazer o pobre passar fome, que não está certo punir as pessoas que são inocentes, que não está certo agir para a concentração de renda para alguns enquanto alguns estão na miséria. Ela anuncia isso, ela anuncia a respeito do juízo de Deus contra os que condenam inocentes à morte, sejam eles o estado da vida em que estão. Ela anuncia tudo isso, ela fala o que é certo e o que é errado, e ela influencia dessa forma, mas ela nunca toma o Estado nas mãos. Para usar uma frase de Martin Luther King, a igreja não é a cabeça do Estado, nem um braço do Estado, ela é a sua consciência, ela é a que fala e diz onde está errado, e o Estado ou acata ou ignora, mas a palavra da verdade está nos lábios da igreja, porque é ela que anuncia a palavra de Deus num mundo sem Deus. É isso, que Deus os abençoe e tenha um bom dia.